Salve, fiel, tudo bem com vocês? Até que sim, né, gente? O Corinthians acabou de empatar 1 a 1 com o Fortaleza, jogando em casa na Neoquímica Arena, um jogo onde o Dorival Júnior poupou os titulares, visando o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil, colocou os reservas, tá certo? No primeiro tempo saímos perdendo, mas no segundo tempo conseguimos empatar no último minuto com o gol do Carídio. E hoje vamos analisar esta partida. Se o Dorival fez bem em poupar o time titular para enfrentar o Palmeiras, né, focando na Copa do Brasil, ou se ele errou, e vamos analisar como jogaram as reservas e como o time se comportou quando os titulares entraram na segunda etapa, fiel. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui tem vídeo sobre gols, pós-jogos, edits, notícias, enfim, tudo sobre o universo comercial. Eu sou o Bruno, você está no Central SCP. Agora vamos analisar Corinthians 1 e Fortaleza 1. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, Fábio, o Corinthians foi a campo no 4-3-3 com Hugo Souza, o Félix Torres improvisado de lateral direito, André Ramalho, Kaká, Andileri, e no meio de campo, né, o primeiro volante era o Rian Gustavo, depois vinha o Charles pela direita, né, Rian pela esquerda, Charles pela direita, e o Brando Bidon mais centralizado ali como se fosse um meio atacante, mas que às vezes caía pela beirada das vezes, né, flutuando no meio de campo todo, né. Dieguinho pela ponta direita, Thales Magno pela ponta esquerda e o Romero de centroavante. Tá certo, fiel? E como foi o jogo do Corinthians, né? O Corinthians começou melhor na partida, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo, teve boas oportunidades para poder, né, marcar o gol logo de cara, mas não conseguiu, né? Teve já o primeiro cruzamento do Andileri, que o Dieguinho não conseguiu aproveitar bem. E depois teve o gol do Fortaleza, que foi um gol aos 5 minutos de jogo, numa falha bizarra da zaga do Corinthians, né? A bola passa nas costas do André Ramalho e o Félix Torres também não consegue acompanhar direito. E o Breno Lopes acaba finalizando o cruzado sem chance nenhuma para o Hugo Souza, né? Na sua opinião, o Hugo Souza também falhou nesse lance? Ou não? Enfim, fiel. Mas fato é que o Corinthians começou já saindo atrás, né? Logo nos primeiros 5 minutos iniciais, mas depois aumentou o volume de jogo e começou a propor mais jogo, criando mais chances claras, né, no jogo, mais do que o próprio Fortaleza, né. Teve bola na trave do Andileri, que ele bateu o cruel da bola, bateu na trave, tá certo. Teve gol perdido do Romero, aonde, se eu não me engano, o Andileri cruzou para trás e o Romero acabou isolando a bola para cima. Teve cabeçada também, onde o Andileri cruzou e a bola acabou acertando o Romero, ele cabeceou para fora. Enfim, o Corinthians perdeu, aí sim, algumas boas chances criadas, viu? Né? Um time que a gente sabe que ainda é lento, na transição lenta, a gente sabe que mesmo com o time reserva dava para ter ganho do Fortaleza, que não é assim uma grande equipe atualmente, né? Tá vivendo muitos baixos do que altos. E a gente, com o nosso time reserva, conseguimos pressionar muito o Fortaleza, tanto que dá para ter saído com a vitória, né? Se o Romero não tivesse perdido muitas chances, né? Mas eu quero destacar a atuação do Dieguinho e do Andileri no primeiro tempo. Gente, o que esses dois fizeram, junto com o Brando Bidon, né? Que carregou esse meio de campo do Corinthians, do Brando Bidon, tá certo? Cara, esses três jogadores, né? Esses três personagens do primeiro tempo foram muito bem, né? O Andileri continuou sendo destaque até o final da partida, né? O Bidon decaiu um pouquinho no segundo tempo. O Dieguinho também decaiu e por isso acabou saindo para trás do Carídio. Só que o fato é que no primeiro tempo esses três jogadores foram muito bem, né? O Corinthians tentava, pressionava, né?
pressionava assim para tentar criar chances, porque a gente sabe que o Corinthians joga com uma linha de defesa mais baixa do que acostumado, né? Porque tem times que usam a pressão na saída de bola, como é o caso do Fortaleza, que usou essa tática muitas vezes hoje contra a gente, né? E o nosso time, para pressionar, usa uma linha de defesa um pouquinho mais baixa, né? Onde deixa o adversário jogar mais no seu campo e dificilmente eles conseguiam avançar, né? Só que, cara, o time do Corinthians, se tivesse bons reservas, dava para ter resolvido no primeiro tempo esse jogo, né? A gente que tem Thalisson, Meiro, enfim, né? Não tem muito o que se fazer, né? O Romero sim é ídolo, mas está perdendo muita chance de gol. Já perdeu um caminhão de gols do Romero. E, cara, é por isso que ele se prova ser reserva e não titular do Corinthians, né? Essa é a verdadeira prova de que quem pedia a saída do Memphis hoje tem que calar a boca, porque o tanto de chance que o Memphis criou pro Romero ele perdeu, e nesse jogo também, o tanto de chance que o Andileri conseguiu criar pro Romero, o Andileri sendo lateral esquerdo, criou pro Romero, foi simplesmente absurdo, fiel. Bem, no segundo tempo, o Corinthians muda a postura, né? O Dorival Júnior vê que vai ter que pôr mais uma vez os titulares no jogo, né? Assim como foi o caso contra o Botafogo, né? Que entrou o Yuri e o Memphis. Nesse jogo aqui entrou Yuri, Memphis, Mateuzinho e Rodrigo Garro, tá certo? E o time do Corinthians foi sim mais pra cima do Fortaleza a partir do segundo tempo, mais do que o primeiro tempo. Claro que o time do Corinthians não teve muitas chances claras de gol, como teve no primeiro tempo, né, com os lances do Romero. No segundo tempo foi um pouco mais escasso assim de chances claras, mas a única boa chance que a gente teve, a gente fez o gol, que foi o gol do Carídio no finalzinho do jogo. Mas até lá, o que o Corinthians fez para chegar nesse gol? O time do Corinthians ficou pressionando, martelando, né, um time de transição lenta, que muitas vezes a bola voltava na zaga, tocava no lateral, que vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas é a verdade, o time do Corinthians não tem muitas ideias de jogo, né? Então toca na zaga, lateral, zaga, volante, aí de vez, e aí o que o Corinthians mais usa é o poder do cruzamento do Carídio. Carídio e do Mateuzinho, porque a gente sabe que o Carídio não vai ser mais aquele meia que fica flutuando no meio de campo como foi na época do Ramon Dias. Hoje o Carídio é um jogador de beirada de campo, ou seja, ele vai pegar essa bola, ele vai cruzar normal ou vai meter um efeito de trivela na bola. É isso que o Carídio vai fazer hoje em dia, gente. Então não esperem que o Carídio flutue mais no meio de campo, porque ele não vai fazer isso. Ele é como se fosse o nosso segundo lateral, que vai levar para a linha de fundo e vai tentar cruzar essa bola na cabeça de alguém, tá certo? A gente pensou que com a entrada do Yuri, Memphis e Garro, o time iria mudar. Mudou. Só que hoje o trio Gin tava abaixo, muito abaixo, é sacanagem falar. Tava abaixo hoje o trio Gin, né? O melhor dos três foi o Memphis. O Yuri ainda tá sem ritmo de jogo. O Garro, desde o jogo contra o Palmeiras, não tá vindo jogando bem. Hoje ele também foi abaixo comparado ao jogo do Palmeiras, que, né, jogou também abaixo. O Memphis foi o mais regular desse trio, né, contando o último jogo do Palmeiras, né, que foi o craque do jogo, enfim. O Memphis foi o mais regular, o Yuri tá baixo e o Garro foi péssimo, né? É até duro falar que o Garro foi ruim, né? Mas é verdade, o Garro não tá jogando nada desde o jogo contra o Palmeiras. Claro que ele fez o passe pro Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou na cabeça do Memphis. Só que o Garro tem muito a melhorar, tem muito a acrescentar no time, e a gente sabe desse potencial do Garro e por isso estamos cobrando ele, né? Claro que ele já carregou esse time sozinho algumas vezes enquanto o Memphis e o Yuri estavam fora, mas agora que voltaram, o Garro tem que voltar a apresentar o seu bom futebol, que a gente sabe que ele pode render muito nesse time do Corinthians, tá certo? Então assim, cara, era um time de muito cruzamento, muito chuveirinho, e foi assim que saiu o gol do Corinthians, né? Em um chuveirinho onde, eu acho, se eu não me engano, o Mateuzinho cruzou, o Yuri cabeceia, o goleiro espalma e a bola sobra nos pés do Carídio, que é só empurrar pro gol, 1 a 1, né? Gol aos 95, no último minuto ali do jogo, né? Cara, as melhores chances criadas foi o lance do gol, também foi o lance onde o Brando Bidon dá uma invertida pro Yuri Alberto, onde ele perde o tempo da bola para chutar, né? Quando era para chutar a bola, quica mais rápido, aí ele tem que, né, virar o corpo para mandar de primeira, sendo que ele poderia ter dominado para tentar fazer alguma jogada ali na hora. Então assim, claro, tá sem ritmo de jogo, tem ainda a melhorar o Yuri Alberto, assim como o Garro também tem muito a melhorar, o Memphis e tal. Só que assim,
o jogo principal é quarta-feira. E o Dorival fez certo ao poupar o time. Porque esse time do Corinthians não tem condição de jogar 2 vezes seguidas no time titular. Claro que o time titular vai jogar quase sempre, né? Sempre vai ter jogos em que eles vão jogar seguidos. Só que uma hora vai ter que poupar, né? E caso tudo dê certo na Copa do Brasil, né? A próxima poupação de time do Dorival vai ser nas quartas de final. Se tudo der certo, a gente passar a se classificar em cima do Palmeiras, o Dorival só vai poupar o time quando tiver jogo de Copa do Brasil. Porque, gente, é o único campeonato que o Corinthians pode sim ganhar. O Brasileirão, a nossa meta é pelo menos terminar no G6. E a Copa do Brasil, a gente tem reais chances de ganhar se continuar apresentando esse futebol de time copeiro. Porque o Corinthians hoje é um time copeiro, né? É um time que se destaca em Copas, principalmente na Copa do Brasil, que 3 anos seguidos a gente já chegou numa semifinal e chegamos numa final que perdemos. Então a gente está martelando tentando ganhar esse título, né? Martelando esse título há 3 anos e uma hora a gente vai conseguir, né? Então o Dorival fez certo para poupar esse time, porque se o Dorival não poupa, esse time iria chegar quarta-feira cansado, principalmente o Cariju, que já é um jogador que cansa facilmente quando vai entrar na segunda etapa do jogo. O Memphis também cansa, o Yuri é o mais bem de saúde física, né, do elenco, comparado assim. O Galo também iria chegar meio cansado, então o Dorival fez certo poupar, né? Não temos um elenco com reservas bons, então claro que vai ter que entrar o Romero, vai ter que entrar o Thales, vai ter que entrar o Rian, o Charles, né? O Félix Torres improvisado de lateral direito, porque o Maná é ruim, mas o Félix também é ruim. Então assim, a gente precisa de reforços, sempre pontuar aqui, precisamos de no mínimo 4 reforços nessa janela. Espero que a diretoria já esteja procurando eles. Tá certo? Mas se o Dorival fez certo poupar, porque esse time não ia chegar com condições físicas, né, plenas para quarta-feira, os jogadores podem estar lá, mas será que eles vão render? Né? Porque o jogador está em campo é uma coisa, agora render o futebol que a gente espera é outra. Né? Então assim, a gente espera que, como o Dorival poupou o time hoje, os jogadores titulares, Yuri, Garro, Memphis, Caridio, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, José, enfim, cheguem com ótimas condições de jogo, tanto fisicamente como mentalmente, né? Como com a qualidade que eles têm. Para quarta-feira, que é o jogo da vida, é guerra contra eles lá no Allianz Parque. Tá certo? Agora vou falar individualmente de cada atleta. O Gustoso foi decente. Félix. É o Félix, né? Hoje o Félix foi péssimo. O André Ramalho, decente, assim, teve a falha no lance do gol, é verdade, mas depois ele até se recuperou, foi decente. Kaká foi decente. Andileri, pra mim, o melhor do jogo foi o Andileri, né? O Andileri que foi muito regular, muito bem durante o jogo todo. O Andileri vai ser o craque do jogo de hoje aqui. Rian Gustavo foi... eu não gostei muito do Rian Gustavo hoje. Brando Bidon fez uma boa atuação, na minha opinião. Brando Bidon. O Charles, até que o Charles fez uma boa atuação marcando. Para sair jogando, o Charles não é bom, a gente sabe disso. Mas para marcar, para bater nos caras, ele sabe pelo menos fazer isso. Então, uma atuação decente do Charles hoje. O Dieguinho fez uma boa atuação no primeiro tempo. No segundo tempo ele decaiu, mas fez uma boa atuação o Dieguinho. Romero, mais uma péssima atuação do Romero. Nunca vai faltar raça do Romero, mas vai faltar técnica. E essa técnica vai nos custar perder muitos gols. Então, Romero hoje fez uma péssima partida. Thales foi decente. Yuri Alberto foi decente, né? Ele participou diretamente do gol. O Garro hoje foi abaixo. O Garro hoje fez uma partida péssima. A gente espera muito mais do Garro do que ele entregou hoje. Isso é fato. A gente sabe que o Garro é um gênio, então a gente tem que cobrar dele o que ele sabe fazer, né? Hoje o Garro foi péssimo, mas espero que ele esteja muito bem contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Memphis fez uma decente atuação também. O Mateuzinho fez uma atuação também decente. Agora comente aqui, fiel. E o Caridio, né? Como eu esqueci do Caridio? O cara que fez o gol. O Caridio fez uma boa atuação hoje, fiel. Só não foi melhor do que o Andileri, porque o Andileri, né, foi o que levou mais perigo, né, ao ataque, à defesa do Fortaleza. Porque
O lado mais frágil do Fortaleza era o lado direito, tanto que a maioria das nossas jogadas, né, de chances claras foram feitas do nosso lado esquerdo, que é o ponto fraco, o lado direito do Fortaleza, tá certo? Agora comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo aí, que vai ser contra o Palmeiras no Allianz Parque. É guerra, é quarta-feira, fiel. Obrigado por assistir até aqui, é nóis.